Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Aqui nesse canal nós lemos, as Escrituras, tentando entendê-las à luz do Espírito de Cristo, à luz do próprio Cristo, que é a grande chave hermenêutica das Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Dá um joinha, ajuda a divulgar esse canal, onde nós proclamamos o Evangelho do Reino. Não pertencemos a nenhuma denominação, não representamos nenhum dessas inúmeras divisões do corpo de Cristo, né? E a nossa missão é simplesmente anunciar o Evangelho assim como ele é e levar as pessoas a conhecer a Jesus Cristo, a receber Jesus Cristo como seu Salvador e a ser guiado pelo seu Espírito. Ajude-nos, divulgue esse canal. Hoje vamos falar sobre a parábola dos convidados para as bodas. Continuando lendo sobre as parábolas do reino. Nós vamos ler, está em Mateus 22, de 1 a 14. Jesus tornou-lhes a falar-lhes em parábolas e disse: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Presta atenção. É claro, que Jesus aqui está contando, a história do povo de Israel. Ele, através dessa parábola, ele conta, toda essa história de como tudo o que aconteceu apontava e preparava aquele povo para a vinda do Filho de Deus ao mundo, o Messias, o Salvador. E é muito interessante as palavras que Jesus usa, de como ele enviou os seus servos para esse povo, os profetas, e como esse povo foi rejeitando a palavra de Deus. E no final, nos rejeitaram porque estavam ocupados com seus próprios negócios, e outros até maltrataram e até mataram. E essa é a história dos profetas, À medida que o povo de Deus foi se afastando de Deus, isso começou lá no período dos reis, Lá no livro de Juízes, quando eles escolheram o primeiro rei, eles foram se afastando. E Deus, então, começou a anunciar a vinda do seu filho ao mundo, que a Bíblia compara com esse casamento. A noiva aqui representa o povo de Deus e o noivo é Jesus. E que um dia aconteceria esse encontro. Mas o que aconteceu? Eles não fizeram caso. Eles simplesmente não fizeram caso. Eles estavam tão tomados por aquela ideia de ter um rei, começou lá no livro de Juízes, de ter um rei, de um reino terreno, de um reino político, militar. A ideia de domínio foi tão forte que eles perderam completamente a visão de Deus e do reino de Deus, Então, são dois reinos que estão em choque, O reino de Deus, que é um reino dos céus.
Jesus sempre usava essa expressão, o reino dos céus, e o reino que eles implantaram a partir do primeiro rei lá, no livro de Juízes, que é o reino desse mundo. Esse é o grande conflito, né? O reino dos céus e o reino desse mundo. E por causa disso, quando os profetas foram enviados para chamá-los de volta à palavra original, à mensagem original, propósito original da criação daquele povo, eles rejeitaram e mataram os profetas. O último profeta a ser morto foi João Batista. Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que o que está por trás dessa atitude é o próprio pecado, né? O egoísmo humano. Porque o desejo de poder tem a ver com o egoísmo. Essa é uma manifestação do egoísmo humano, o desejo de ter poder sobre os homens. Foi isso que seduziu aquele povo a ter um rei, e a ter um reino, um poder militar e tudo mais. Mudando até a visão do próprio Deus, né? A gente vê isso quando lê o Velho Testamento. E o que acontece aqui? O apóstolo Paulo, então, falando que por causa do pecado, o povo, que era o povo escolhido de Deus, acabou rejeitando Deus, rejeitando o grande convite, eles mostraram que eram pecadores igual todos os homens. E é aí que entra o evangelho. Por causa do pecado, e sabendo Deus que não tinha como nós mudarmos isso, foi o que nós nos tornamos pecadores, todos os homens, judeus, não judeus. Deus então nos salva pelo perdão, ele nos perdoa. E manifesta isso na cruz. A cruz é uma grande parábola, né? Quando Deus enviou Jesus ao mundo, ele já havia nos perdoado. A cruz é a manifestação desse perdão. E a partir daí, todos passaram a ser convidados. A Bíblia fala sobre, né, o endurecimento de Israel foi uma bênção para os gentios, né, para aqueles que não eram judeus, porque Jesus torna-se, então, salvador de todos os homens. Claro que sempre foi o propósito de Deus, né? E aqui ele continua. Então disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Referindo ao povo escolhido, né? Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Agora não tem mais um critério de ser o povo escolhido. É qualquer um. É todo mundo. Todo mundo que vocês encontrarem, vocês convidam. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. Perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a grande questão. Versículo-chave. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora não era o chamamento, o convite não era só para aquele povo original. Nós encontramos na Bíblia, começa lá com Abraão, Isaac, Jacó, povo de Israel. Não, agora é todos. E agora essa mensagem do evangelho, do reino, é para todos. Mas essa mensagem precisa alcançar os nossos corações. Porque aquele homem que tinha sido convidado, ele se encontrou ali sem as vestes de casamento, que era uma prática, né? As pessoas não recebiam um convite igual hoje. O convite era dado com as vestes. A
pessoa recebia as vestes, o abadá, que ela usaria no casamento. Era o costume da época. E por algum motivo, esse homem que foi convidado não estava com esses trajes. E isso mostra para nós o fato, e depois o apóstolo Paulo vai explicar, quando ele fala do evangelho, ele diz que nós, quando nos convertemos, ou seja, quando nós nos arrependemos, nós nos despimos do velho homem egoísta, que vive só para si e para os seus, e nos revestimos de Cristo. Essas vestes é o próprio Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, quando fala da boda dos cordeiros, a boda do cordeiro, que é o encontro final que todos aqueles que foram chamados pelo Evangelho da Graça, que receberam essa graça nos seus corações, diz que a noiva vai estar vestida com linho fino, Apocalipse 19, 8, resplandecente e puro. E aqui diz assim, e o linho fino são os atos de justiça dos santos. E é isso que o Jesus estava mostrando. Que agora o convite é para todos. Mas nós precisamos receber com fé esse convite. Sim, nós não merecemos esse convite. Mas não é isso a graça? Favor imerecido? E o que isso deve fazer na nossa vida? O que esse convite, que é o próprio Evangelho das Boas Novas, faz conosco? Ele nos muda. Se nós realmente cremos no amor de Deus, no perdão de Deus, isso traz uma mudança. Presta bem atenção, não é a mudança que nos faz merecedor do perdão. É o perdão que nós recebemos não merecendo é que nos leva a mudar. E que mudança é essa? Que Apocalipse chama de atos de justiça. É que nós, que outrora vivíamos para nós mesmos, e a consequência disso era a injustiça, porque nós nos colocamos acima dos outros, e tudo gira em torno de nós, e por isso muita gente vai sofrer, muita gente vai perder para a gente ganhar. Quando nós encontramos com o Evangelho da Graça, encontramos com Cristo, e realmente cremos no seu amor, no seu perdão, isso muda a gente. Essa mudança que a Bíblia chama de arrependimento faz com que, a partir desse encontro, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós começamos a ter a consciência do outro. E a injustiça que existe no mundo e aquelas pessoas que sofrem injustiça, elas passam a ser alvo do nosso amor. É por isso que a Bíblia fala que toda lei se cumpre em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu penso nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso só é possível com o Evangelho. Porque sem o Evangelho nós só amamos a nós mesmos. E o outro se torna um objeto que nós usamos para o nosso próprio prazer. Essas são as bases dos relacionamentos de quem não conhece a Cristo. É sempre pensando em si, aquilo que o outro pode oferecer. E aquele que não pode oferecer nada, simplesmente é desprezado, deixado de lado. Nós nos tornamos cegos por causa do egoísmo a toda injustiça do mundo. A única injustiça que faz a gente sofrer é quando a gente sofre. Mas quando a gente muda por causa de Cristo, e é isso, essas vestes que precisam existir em nós, porque essas vestes é uma prova que nós aceitamos o convite. As vestes são consequências de termos encontrado a graça de Deus.
E ela não é outra coisa a não ser isso, a consciência e o amor pelo próximo, por aqueles que sofrem injustiça. Porque quando nós éramos pecadores, ou seja, nós vivíamos no nosso egoísmo, nós até amávamos aqueles que poderiam nos oferecer alguma coisa. Nós até amávamos aqueles que poderiam nos dar algo para nos satisfazer. Mas aquelas pessoas que estavam fora dessa órbita do egoísmo eram desprezadas. Né? Nós não nos preocupava com os rejeitados desse mundo. Mas lembra quando Jesus veio? Ele foi justamente atrás desses. Daqueles que sofrem a injustiça de um mundo egoísta. Aqueles que nada têm, que nada são. Aqueles que não atendem a expectativa do mundo egoísta. E é isso que precisa acontecer conosco. Ao receber esse convite que Deus faz a todos os homens para as bodas do seu Filho, e recebemos o amor de Deus no nosso coração, algo acontece em nós. E nós deixamos de ser um homos egoísta e passamos a viver em Cristo, tendo consciência do nosso próximo. Que Deus possa nos dar entendimento, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, justamente porque muitos ouvem o chamado, mas isso não tem efeito no seu coração, porque eles não recebem isso com fé, porque eles não acreditam, porque eles talvez não se sintam pecadores, estão tão envolvidos no seu egoísmo que acham que Deus é devedor. Mas quando nós compreendemos, somos iluminados, né? Deixamos a luz de Deus iluminar as nossas trevas e tomamos consciência da vida egoísta que temos levado. E vemos que mesmo assim Deus nos ama e nos perdoa em Cristo. Isso muda a gente. Que Deus possa iluminar todos aqueles que têm ouvido o Evangelho e eles possam se converter da vida do egoísmo para o amor ao próximo, da construção de um mundo de injustiça para a construção de um mundo mais justo. Que Deus nos abençoe.